filmes, drama e terror envolvendo aí crianças, envolvendo jovens, parte 2. Resolvi fazer mais uma lista aqui. Eu acho que merece um pouquinho mais de indicação aí. Essa área é consideravelmente explorada. E tenho aí de Annabelle 2, um vídeo aí em separado, e já adianto que gostei muito do filme sim. Mas vamos para essa lista. Como não citar o veteraníssimo e longínquo O Exorcista, em que uma família nos Estados Unidos começa a sofrer simplesmente o assédio aí de um demônio lá das bandas da África, caindo principalmente sobre a jovem da família. A atriz, vou ler o nome dela aqui, inclusive, Linda Blair, na minha opinião, dá sim um show de adaptação envolta em tanta maquiagem nojeira. Aquela jovem consegue se impor, uma interpretação muito pouco elogiada. É um filme áspero, com ritmo aí de documentário, mas não deixa de ser para lá de sinistro. Mesmo antigo, eu tenho que citar ele para vocês. Dificilmente numa lista por aí ele não vai estar. Um lobisomem americano em Londres. Aqui, dois jovens norte-americanos estão passando férias aí na Inglaterra. Não sei o que eles foram fazer numa montanha 10 graus abaixo de zero, né? Não entendi direito, mas eles estão lá curtindo aí o seu tempo aí, bem ou mal investido, né? E acabam se deparando aí num pântano com uma criatura muito, mas muito diferente. Se trata do conhecido aí lobisomem. Um deles acaba sobrevivendo e o outro vira um morto-vivo que fica pegando no pé dele. É sinistro ver a depreciação física do amigo dele. Mas, apesar do início ser consideravelmente cômico, logo o filme se torna muito, mas muito sério. O filme é sinistro, o filme te envolve. Assim como os filmes ao estilo aí, Annabelle 2, esse aqui é um que eu digo para você. Assista se puder, no escuro e com um volume um pouco alto. Incrível como num tempo que não se havia muita maquiagem, não se havia muito efeito especial, consegue-se sim fazer um lobisomem que mais parece um cachorro gigante, deixar consideravelmente você assustado. Um dos filmes feitos sem pretensão, mas olha, adorei o resultado. Anos e anos depois teve Lobisomem Americano em Paris, que já tem uma visão um pouco mais com o cinema, com pipoca. Mas não deixa de ser um filme legal que eu também indico para você. Flashdance, em ritmo de dança. Temos aqui uma adolescente que tem que trabalhar de dia e ensaiar muito à noite, a fim de tentar a sua sorte no mundo da música, da dança. E ela se dedica e não é pronto e tem que enfrentar não somente todas as dificuldades aí para se manter em forma, como o mercado aí que tem o seu lado B, consideravelmente aí inconsequente. Mas o final, ela dançando, é simplesmente uma das marcas registradas. E a música Flashdance é uma ótima música. Olha, se você escutar ela, não tem como ficar em alto astral. Parênteses aqui eu tenho que fazer, né, que deu um rebu na época, né, que a dança final é feita de fato por uma dançarina profissional. E essa francesa aí, profissional dessa área, entrou na justiça contra esse filme aqui e deu um maior rolo. A partir dali, em geral, o cinema começou a ser consideravelmente mais minucioso com seus contratos. A francesa deve ter levado uma graninha ali, não é pouca. A Máscara. Filme lá de meados dos anos 80, baseado também em uma história real. Um jovem que nasce com uma deformidade no rosto e tem que enfrentar não só o certo esculacho dos colegas, como as dificuldades da sua família consideravelmente desequilibrada. Apesar do ambiente ter um certo gostinho aí de cinema com pipoca, ainda passa assim todas as dificuldades e tristezas desse jovem aqui que acabou não tendo um final feliz, justo quando ele estava começando a dar um pouco mais de sorte. Filme em que a cantora Cher faz aqui a papel da mãe do mesmo e tá ótima em cena. O filme aí consideravelmente aí pouco comentado por aí. É um drama assim e triste. A Hora do Espanto.
voltamos de novo aqui ao mundo dos vampiros, em que uma estudante tem na sua casa do lado simplesmente um vampiro que toda noite aí precisa, né, da sua dose de sangue. O garoto descobre, o vampiro jura matar ele, inclusive o vampiro que está ali é um vampiro consideravelmente elegante. E o garoto pede ajuda aí de Peter Vincent, um homem que na vida real faz filmes aí em que ele é um assassino de vampiros. É uma dupla nada a ver e olha, cinema com pipoca de alta qualidade. Um filme despretensioso, mas como direção, atores fazem um excelente ritmo, sucesso inesperado. Teve uma sequência anos depois, mas é por conta e risco. Eu acho que tem pouca coisa ali, posso dizer, de se aproveitar. Não tem o mesmo ritmo legal que tem esse aqui. E, no entanto, não é divertir não. Tem uma pegada consideravelmente séria. Uma das obras aí que eu digo que, infelizmente, poucas vezes dá certo. Diversão com pegada firme. A morte pede carona. Ótimo ator, Rutger Hauer. Aqui, pega carona aí de um estudante que está levando um carro de um ponto ao outro e no meio do deserto ele começa simplesmente a aterrorizar a vida desse jovem. Rutger Hauer é um ator aí europeu e faz aqui, é claro, um vilão elegante. Está ótimo, faz a cara de um iluminado. Esse jovem tem que fazer o cão e passa o cão para poder se livrar dele. Tremendo filme dramático. Excelente dica que eu dou para você, também consideravelmente aí esquecido. Falo consideravelmente esquecido porque, olha, eu vejo fazer propaganda de tanta abobrinha e tanto filme legal que acaba ficando de lado aí. Claro que você vai ter que respeitar um pouco o tempo que buscou algumas coisas, né? Como às vezes a trilha sonora e o ângulo das câmeras e a interpretação, mas em geral, garanto que tem muita coisa interessante no passado aí para ser explorada. La Bamba, outro filme baseado em fatos reais. Aos 16 anos, um cantor latino consegue romper o forte preconceito do mercado norte-americano contra cantores que não nasceram lá. Ele começa a entrar na área do rock, quem diria, e se torna um verdadeiro fenômeno. Essa música La Bamba na época estourou inclusive nas rádios. É o cantor Rich Valens, que o filme junta ali todo o seu drama familiar, seu drama pessoal, seu drama até como sucesso, que a vida de sucesso não é fácil, mas simplesmente é um ótimo filme para se assistir. O final, infelizmente, prepare-se. É a vida real, né? E tudo baseado na vida real, nem sempre termina tão redondinho e bonito assim, quanto aparece ali no filme. A Sociedade dos Poetas Mortos. Filme inspirador. Um filme literalmente aqui que é um poema. Bruce Willis, ótimo ator quando não está bancando aí o surtado. Aqui é um professor que incentiva os alunos a romper as barreiras, a acreditar mais em si, respeitar as leis, as normas. Geralmente nos filmes aí dos anos 80, lá que foi muito explorado, né, era um professor que tentava resgatar os alunos aí da vida irregular que levavam. Aqui é o contrário, um professor diz: rompam os vilões da sua mente, vocês são mais do que isso, vão ser mais que um diploma. E aos poucos ele promove uma verdadeira revolução na mente dos alunos, principalmente de um deles. Mas infelizmente o final não é totalmente, né, alegre. Mas também, nesse ponto aqui, é um filme que eu vou te dizer muito, mas muito caprichado e merece ser visto e revisto. A Bolha Assassina. Sim, temos aqui uma produção bonita, um elenco bonitinho, mas uma direção ágil e uma criatura trazendo verdadeira carnificina para a tela. O ritmo aqui é sim de cinema com pipoca, ágil e agradável, mas a criatura vai promovendo uma verdadeira morte, uma atrás da outra, de fazer você ter vontade de botar aí o almoço para fora. Óbvio que no final ainda consegue ser feliz. É aquele roteiro bem básico, né?
O governo quer testar uma arma, lança essa arma em uma pequena cidade e ela vira literalmente, como diz aqui, uma bolha assassina. Ótimo ritmo, ótimo cinema com pipoca, sem perder o respeito aí para a realidade. O Profissional. O Jean Reno estava ótimo aqui em cena. Este é um profissional, assassino aí de aluguel, e acaba unindo a sua vida a uma garotinha que futuramente seria atriz aí, que seria a Padmé, né? A mãe lá do Luke Skywalker e da Leia. Mas aqui ela ainda era uma criança e, ao perder toda a família para um bando de policiais corruptos, ela acaba se unindo a Leon, que por sua vez começa a ajudar ela na sua vingança. Um filme forte e comovente. Massacre da Serra Elétrica, 2003. Outro filme excelente. Botou Massacre da Serra Elétrica para mim do passado, literalmente no passado. Bela fotografia, elenco funcionando muito bem. Um filme de pegada que mostra aqui um grupo de jovens que sofrem um acidente aí numa pequena cidade aí que eles estavam apenas de passagem e sim deparam aí com uma família aí de pancadas. O grande Chua aqui é de fato o assassino aí, né, o Leatherface, né, que é um cara com certos problemas aí emocionais, bem como faciais, e que usa sua motosserra para desestressar. Baseado em fatos reais, porque essa família aqui realmente existiu lá no Texas. Esse filme aqui para mim também é outro aí, belíssima fotografia, direção, elenco, sem deixar de mostrar aí o lado cruel da coisa. Poucas obras costumam caprichar na imagem e caprichar também no sangue, que esse aqui não deixa de lado o ambiente de terror e drama. Indico para vocês também Massacre da Serra Elétrica, o início, que teve aí 1 ou 2 anos depois. Precisamos conversar com Kevin. Filme aí atual, um ambiente consideravelmente tranquilo, usando muitas imagens, muitas indiretas através de objetos que vai mostrando, relatando aí a dificuldade de uma família em lidar com um filho que é silencioso, sinistro e que depois no final acaba fazendo um verdadeiro aí massacre em uma escola. Filme consideravelmente, que eu vou dizer assim, massacrado por muita crítica. Apenas eu creio que eles não entenderam a forma assim tão abstrata e até plástica, né, que o filme é apresentado, deixando a emoção praticamente fora de ação. Você tem que olhar as imagens e tentar captar o que as imagens estão te passando. Não costuma levar você no colo. Tanto que a trilha sonora também é praticamente inexistente e a própria interpretação dos personagens é consideravelmente nível baixo. Um tipo de filme que você tem que mergulhar dentro dele para fazer parte dele. Filme muito injustiçado nas críticas, repito. Homem das Trevas. Que pérola, o Homem das Trevas. Um grupo de jovens invade a residência aí de um veterano aí do exército norte-americano por achar que pelo mesmo ser cego vai ser fácil roubar aí as economias do mesmo. E não é. O cara consegue enxergar, o cara consegue enxergar mais do que essa gurizada que está lá dentro e vira um verdadeiro pandemônio caçando eles dentro da sua casinha, caindo os pedaços. Ambiente pobre, ambiente simples, 3, 4 atores, e é incrível como esse filme consegue passar pegada, como consegue te envolver, mostrando que não tem que gastar uma dinheirama, às vezes em efeito especial, em atores, em uma verdadeira publicidade para se fazer um ótimo trabalho. Pelo final indica que vai ter uma sequência e eu fico aguardando por ela. Bem, resolvi fazer aqui esse à parte porque eu esqueci de colocar na lista aí um filme que eu tenho muito respeito. Não só por ser muito bem feito e por ser aí audacioso e até bem assustador, que seria Anjo Malvado, de 93, com ainda garoto Macaulay Culkin mostrando ali estar ótimo em cena. Ele protagoniza um garoto que começa a infernizar a própria família.
Você olhou Invocação do Mal e Annabelle? Tem coisa pior aí, criança viva. E um final do que eu considero aí dos mais fortes aí de filmes aí que existem envolvendo aí crianças e jovens. Obrigado e bons filmes.